Olá, meus amores e meus coelhinhos, como prometido, né? Agora eu estarei narrando o último capítulo do Guardião do Conde, tá? Antes de mais nada, né? Se inscreva aqui no canal, deixa o like logo no início desse vídeo, que é muito importante e vai ajudar o canal Histórias Merida Lúcia a crescer, tá? Compartilhe com seus amigos, né? Nas suas redes sociais, para o pessoal poder conhecer, né, aqui as histórias da Merida Lucy e as fanfics que eu escrevo sobre o mundo Boys Love aí, né, os personagens que vocês gostam tanto aí, tá? Então, eu quero agradecer, né, também os novos coelhinhos que tá chegando, tá? E sempre os coelhinhos que sempre tá comentando aí, nos vídeos, tá? Então, meu muito obrigada, viu? E então eu vou estar narrando aqui o último capítulo, né, que chama Eu Serei o Guardião, tá? Aí, gente, daqui pra frente, como eu falei, né, no livro original que chama A Guardiã do Conde, que seria o Shaozan, né, que seria a Celine, e o Conde Yangbo é o Conde Matthews, né? Então, assim, no original, a Celine fica grávida, né? Então, o bebê que ela está esperando pode trazer grandes assim, riscos, né, para a humanidade e as criaturas místicas, né? Então, assim, eu estava com uma ideia, né, como que eu ia fazer, ia envolver, assim, uma batalha, né, de guerra entre elfos e os vampiros, né, também, mais as criaturas místicas ali, tá? Então, assim, eu confesso, eu fiquei travada nessa história, né? E aí eu comecei a escrever outras histórias aí, né? Só que nessa do Guardião do Conde, eu fiquei travada. Mas eu espero, assim, conseguir, né? Dar continuidade e trazer aqui para vocês, tá? Então, como também, né, lembrando, né? Como acabou, assim, esse aqui é o último capítulo, né? Eu vou estar disponibilizando também na Amazon e na Wiclap o primeiro, o livro aí, né, o Guardião do Conde, versão Izan, tá certo? Aí, se antes umas pessoas ficam falando, mas você tá postando livros, fanfics, né, sem consentimento e tal, mas existe na Amazon, gente, pessoas que gostam de escrever fanfics e tem pessoas que publicam suas fanfics, né, seus livros, e-book, lá na Amazon. Na Amazon tem uma parte lá que você pode, né, tá colocando suas fanfics e publicar, seja livro físico ou e-book, tá bom? Então, eu lá na minha conta, né, Luciana Moreira Miyagi, que é o meu nome, tá? Por isso que eu coloco Luciana MM, porque é meu nome de autora, né, Luciana Moreira Miyagi. Então, lá na minha conta da Amazon, eu coloco tanto os livros fanfics e meus livros originais, tá certo? Então é isso, gente. Só para explicar aqui rapidinho, tá? Eu espero que vocês curtem aí, né? Esse último capítulo, né? Finalmente. Aí vai ter uma continuidade, tá? Então, sem delongas, vamos aqui pro último capítulo. Eu serei o guardião. Shaozan chorava com muita dor no estômago. Ele não entendia o que estava causando essa dor. Yangbo ficou muito preocupado e estava com medo de acontecer alguma coisa. Ah, que dor terrível! Gritou Shaozan. Meu amor, onde está doendo? Perguntou Yangbo. Aqui, respondeu Shaozan, chorando de dor. Quando Shaozan pensou que sua morte tinha chegado, Jiansheng escutou um barulho vindo da janela com pequenas batidas. Ele rapidamente foi até a janela, abriu a cortina e viu uma águia e uma coruja olhando para Shaozan. Sou eu, Shaozan. Lian. Deixa eles entrarem. É o Lian, gritou Shaozan com dor. Jiansheng abriu a janela e a águia com a coruja entrou no quarto de Yangbo, pousando em uma mesa. Eu trouxe a vovó Mirivina, Shaozan. Vovó, eu vou morrer, disse Shaozan em pensamento. A águia com a coruja se transformou diante de Shaozan, Yangbo e Jiansheng em sua forma humana. Meu filho, vai ficar tudo bem. Eu trouxe esse remédio, mas você tem que tomar, disse a avó Mirivina. Shaozan podia sentir muita dor, mas viu a vovó Mirivina tirar de sua bolsa um frasco com um líquido estranho,
meio roxo e verde. Ela podia jurar que estava vendendo pedaços. Ele podia jurar que estava vendo pedaços de algum tipo de inseto dentro. O que é isso, vovó? Isso vai fazer a dor parar. Beba. Ele pegou o frasco e quase vomitou quando viu pernas de grilos e formigas. Shaozan quase derrubou, mas Yangibo conseguiu pegar e abriu o frasco. Ao sentir o cheiro, ele também quase vomitou. Eu não vou beber isso, é nojento. Vovó Mirivina se aproximou de Shaozan com cuidado, pediu licença para o vampiro. Posso examiná-lo? Claro, vovó. Vovó, eu vou morrer, eu sei que vou. Calma, meu príncipe, deixa eu ver o que você tem. Me fale onde está doendo. Aqui. Levantou a camisa e mostrou aonde estava doendo, e Mirivina colocou as mãos em cima apertando. Quando ela apertou, Shaozan deu um grito de dor. Eu já suspeitava. O que foi, vovó? O que ele tem? É uma coisa assim que eu nunca saberia como isso poderia acontecer em todos esses anos. Mas é incrível. Meu filho, você está grávido. Os olhos de Shaozan se arregalaram. Yangibo também não acreditou no que acabara de ouvir. Não, não, como é possível? Não pode ser. Você está grávido, Shaozan. Por isso as dores. Você precisa voltar para Algantar o mais rápido possível. Não, eu não posso estar grávido. Yangibo é um vampiro e eu sou um homem e ele está morto. Isso é impossível, vovó. Mirivina pegou na mão de Shaozan, depois o frasco e pediu para Liam pegar uma colher em sua bolsa. Ele entregou a bolsa e deu uma colherada do remédio estranho verde e roxo. Filho, você precisa tomar isso. Vai passar a dor, eu te prometo. Lembre-se, em Algata tudo pode acontecer. Se os elfos ancestrais quiseram que você engravidasse, estava em seu destino. E na dele. Não interfira. Você não pode ficar aqui. Você e seu filho correm risco de vida se continuar aqui. Vovó, por que está dizendo isso? Perguntou Yangibo, mais preocupado, olhando para Shaozan que tomava um remédio estranho de cara feia. Shaozan respirou fundo e, por milagre, a dor estava passando. Ele passou a mão sobre o ventre, olhando estranho para Yangibo, que estava assustado. Vocês precisam voltar para Algata. Lá o bebê estará protegido. Em hipótese alguma, ninguém pode saber que você está grávido, Shaozan. Nem ele. Ele quem? Leskin. E eu sei que ele está aqui no castelo do Conde Drácula. Se ele souber que Shaozan está grávido, ele vai matar ele e a criança. Esse bebê não sabe o que ele é. Não sabemos. Pode trazer grandes problemas para este mundo. Até a sua morte, Shaozan. Por isso que você precisa voltar ao Algantar. Então vamos, está decidido, disse Yangibo preocupado. Shaozan olhou assustado para eles e engoliu em seco. Nervoso e assustado, disse: Eu não vou ter esse filho. Vocês não podem me obrigar. O que você está dizendo, Shaozan? Perguntou Yangibo. Eu não quero ter, eu não sei o que está crescendo dentro de mim. Isso é loucura. Isso é impossível, eu sou um homem. Como que essa criança vai nascer dentro de mim? Yangibo ficou furioso. Ele nunca tinha sentido tanta raiva como agora. Ele também estava confuso. Era uma coisa extraordinária. E olhou para Shaozan e segurou pelo braço. Você está assustado, Shaozan. E eu não vou deixar nada que aconteça, nem com você e nem com nosso filho. É estranho o que eu vou falar, mas eu vou te proteger. E eu não vou permitir que nada aconteça com você. Mas vamos ter esse filho, seja lá como for. Shaozan, escuta a vovó. Você não precisa ter medo, pediu Liam, olhando para Shaozan, que chorava, assustado. Eu não quero essa coisa, sabe-se lá o que ele pode fazer comigo. Eu posso morrer. Ele pode matar todos nós. Eu não quero. Você não vai morrer, filho. Vamos cuidar de você e dessa criança. Mas precisa voltar para Algantar. Shaozan estava com medo. Ele olhou para Yangibo, que estava muito decepcionado com ele. Não viu que ele tinha medo. Eles não sabiam o que poderia acontecer se o bebê nascesse. E ele também estava com medo de perder Shaozan, porque Shaozan também era um elfo e humano. E ele era um homem. Como que ele poderia gerar essa criança? Faça suas malas. Vamos partir amanhã cedo para Algantar, ordenou Yangibo nervoso.
Eu não vou, Yangbo, e não é você que vai dizer o que tem que fazer. Esse filho não vai nascer. Eu não vou tê-lo. Você ouviu? Eu não vou tê-lo. Ah, o que dor! De repente, Xiaozan sentiu uma forte dor, mas dessa vez a dor o fez cair no chão, fazendo Xiaozan desmaiar. Xiaozan! Xiaozan! Vamos levá-lo imediatamente para Alganta. Vovó, o que ele tem? Yangbo, você precisa ser forte. Não sabemos o que essa criança tem de especial ou de maligno. Sinto muito, mas Xiaozan pode ter razão. Essa criança não pode vir ao mundo. Eu não vou matar meu filho. A senhora está me ouvindo? Eu não vou deixar nada acontecer com ele e nem com o Xiaozan. Está bem, filho. E que os deuses e os elfos ancestrais tenham misericórdia de nós. Vamos, não podemos mais perder tempo, disse a vovó Mirivina. Assim, Yangbu, junto de Lian, Mirivina e Jiansheng, seguiram para o portal que Mirivina abriu para o reino de Alganta. Xiaozan estava desmaiado. Quando eles chegaram no palácio, eles viram a rainha com Ravi, que correram imediatamente para eles. Mirivina, o que aconteceu? Vovó Mirivina, o que aconteceu com meu filho? Galani, precisamos levar Xiaozan para uma montanha quebra-ossos. O quê? Mas não pode ser. O que estão falando? Que lugar é esse? Perguntou Yangbo. O Xiaozan está grávido e ele pode não sobreviver, minha rainha. Mas vovó, está tudo bem. Ele está aqui agora. Está sob nossos cuidados. Sei que isso é meio impossível, mas parecia que eu estava adivinhando. Não vai acontecer nada com meu filho e nem com o meu neto. Não é bem assim, minha filha. Eu vi a maldade nas crianças e Xiaozan corre risco de vida. Preciso levá-lo até a montanha quebra-ossos. Eu tenho o direito de saber que lugar é esse, exigiu Yangbo. Ravi se aproximou de Yangbo e explicou a ele. Esse lugar pode salvar Xiaozan e impedir a maldição dos híbridos se realizar. Maldição dos híbridos? Do que você está falando, Ravi? Essa criança tem um grande poder maligno dentro dela. A montanha poderá sugar toda a maldade, mas se não levarmos logo, seu filho pode matar Xiaozan e todos nós, inclusive até os humanos. Mas, Ravi, se a montanha impedir toda a maldade da criança, ele poderá nascer. Ele vai ficar bem. Minha rainha, não sabemos com o que estamos lidando. É melhor sacrificar essa criança. Yangbo empurrou Ravi com toda a sua força na parede, quase estrangulando Ravi com um olhar feroz, e as presas à mostra, e ele disse, você não vai tocar um dedo no Xiaozan e no meu filho. Eu juro que se você fizer alguma coisa, eu te mato. Solta ele, Yangbo, pediu Galani. Olha para mim. Não vou permitir que ninguém machuque meu filho. Eu te prometo, Yangbo. Mas preciso levar Xiaozan para a montanha, ou será tarde demais. Está bem, vamos logo. Xiaozan estava muito magro e continuou desmaiado. Yangbo pensou que a montanha estava perto, mas Ravi chamou Sabina e pediu permissão à rainha para convocar outros elfos para a viagem até a montanha. Então vamos logo. Onde que fica essa montanha? Essa montanha fica uns 3 dias daqui, do reino. Se depender, levará uns 5 no máximo. Que é longe. Vamos ter um longo caminho até chegar lá. A montanha quebra-ossos fica no reino de Prythian, do lado das terras dos orcs. Não será fácil a viagem até lá, vampiro. Xiaozan vai aguentar a viagem? Yangbo foi para perto do marido, que dormia nos aposentos da rainha. Ele vai estar bem. Está sob um feitiço, não sentirá mais dores. Mas precisa sair na noite de lua cheia. Vamos convocar os guerreiros guardiões e eu não quero que nada aconteça com o meu Xiaozan. Yangbo temia perder Xiaozan e se aproximou dele, olhando para a barriga que estava lisa. Ele não sabia quanto tempo ele estava e como era possível. Mas ele, ao olhar para o seu marido, ele começou a sentir medo. Meu filho, meu vampiro, Yangbo, vejo sua preocupação. Ele vai ficar bem, não chore. Yangbo estava chorando, segurando a mão de seu esposo.
desciam lágrimas de sangue e a rainha, como uma mãe terna, tentou acalmar o seu genro. Eu estou com medo, rainha. Eu temo tanto em perder. Eu quero proteger tanto ele quanto essa criança. Por favor, ajuda seu filho. Eu vou fazer de tudo, o impossível, para ajudá-lo. E quando eu falei, eu vou ser o guardião deles. Eu dou a minha vida por ele. Eu amo tanto Shazam, eu não quero perdê-lo. E Galani abraçou o seu genro, preocupada também. Ela não sabia o que poderia acontecer. A rainha Galani observava atentamente a expressão angustiante de Yangbo, enquanto ele contemplava Shazam adormecido sob efeito do feitiço. Ela compreendia a agonia e o medo evidente nos olhos do vampiro, um temor de perder a não apenas Shazam, mas também o fruto daquela gestação misteriosa. Ao notar a confusão nos pensamentos de Yangbo, Galani considerou a possibilidade de que aquela gestação não seguisse as normas convencionais conhecidas por eles. Os seres mágicos muitas vezes desafiavam as noções habituais de biologia e reprodução. Ela sabia dos mitos antigos sobre os elfos intersexuais, seres dotados de uma singularidade biológica que eles permitiam conceber de maneira única. Essas lendas falavam sobre a capacidade de alguns seres mágicos de desenvolverem gestações em circunstâncias excepcionais, uma condição que escapava às fronteiras da compreensão convencional. Entretanto, no mesmo para Galene, que possuía conhecimentos vastos sobre magia e seres mágicos, a situação de Shazam representava um mistério sem precedentes. Ela se perguntava se essa gestação em comum poderia de fato ser fruto de uma singularidade nos padrões reprodutivos do meio elfos ou se havia uma explicação ainda mais complexa por trás disso tudo. Enquanto contemplava o enigma diante dela, Galani ponderava sobre a necessidade urgente de encontrar respostas. E ela sabia que na montanha quebra-ossos possuía segredos antigos, talvez até mesmo a chave para compreender esse enigma que ameaçava a vida de Shazam e o equilíbrio dos reinos. Com um olhar determinado, a rainha Galani decidiu que a resposta deveria estar no santuário da montanha sagrada. Era lá que eles encontrariam não apenas a esperança de salvar Shazam e a criança, mas também talvez a compreensão para desvendar esse mistério singular que desafiava todas as leis conhecidas da natureza e da magia. Com licença, minha rainha. E o Lesky? O que faremos com ele? Ele não pode saber que Shazam está grávido. Aquele maldito enganou toda a minha família. Ele agora é o novo rei do clã de Cursed Blood. Eu fiquei sabendo, ele jamais poderá entrar no reino de Alventar. E se ele souber que Shazam espera um filho híbrido, ele vai vir atrás. Eu não vou permitir que ele toque na minha família. Eu serei o guardião deles e eu farei de tudo para protegê-los. Yangbo, com seu coração transbordando de amor e temor pela segurança de Shazam e do bebê, olhava para Galani buscando orientação e proteção. Sua determinação em proteger seu amado era evidente. Enquanto expressava sua preocupação com a ameaça representada por Lesky, o rei da Cursed Blood, Galani, compreendendo a magnitude do perigo, compartilhava da mesma preocupação. Ela sabia que a descoberta de Lesky sobre a gravidez de Shazam representaria um perigo iminente, uma ameaça não apenas para o casal, mas também para a estabilidade dos reinos. Com um olhar sério e determinado, Galani se aproximou de Yangbo e disse: Nós precisamos proteger Shazam e a criança a todo custo. Lesky não pode descobrir sobre essa gravidez. Seu poder e ambição o tornam uma ameaça imensa para nós. Ela ponderou sobre as opções disponíveis, considerando as estratégias para manter essa informação crucial longe dos olhos e ouvidos de Lesky. A proteção de Shazam era primordial, e revelar a existência da gravidez ao reino dos vampiros representava um risco inaceitável. Vamos mantê-lo oculto, declarou Galani com firmeza. Tomaremos medidas para garantir que Lesky não tenha conhecimento dessa gravidez. Sua segurança é nossa prioridade, e faremos o que for necessário para proteger meu filho e meu neto. E assim,
Decidiram seguir adiante com cautela e discrição, mantendo o segredo sobre a gestação de Xiaozhan. Eles compreendiam que Lesk representava uma ameaça iminente e proteger esse segredo era crucial para garantir a segurança, não apenas de Xiaozhan e do bebê, mas também para a preservação dos reinos diante de uma ameaça tão sinistra quanto o rei da Quasar Blood. Então, meus coelhinhos, chegou o fim, né, desse capítulo, né, do livro O Guardião do Conde, né. No caso aí, o Xiaozhan acaba ficando desmaiado, aí a mãe dele, né, dá assim, fala alguns feitiços e coloca ele em profundo sono, né, para poder proteger, né, tanto a saúde dele quanto do bebê. O que será que vai acontecer aí, né, nos próximos capítulos, que eu vou continuar aqui o segundo volume, tá? Ainda estou pensando no nome, né, que nome que eu vou colocar, tá bom? E eu agradeço do fundo do meu coração de vocês no caso, ficado aqui comigo, né? Muito obrigada mesmo por vocês ter acompanhado essa história, né? No final aí, Xiaozhan acabou sabendo, né, que ele é um meio-elfo e ele não se transformou em vampiro, tá? Então, Xiaozhan ele é só um meio humano e elfo. E o Yangbo é metade elfo e vampiro, tá certo? Então agora os dois vão ter que aí lutar esse bebê, né? Se o Xiaozhan vai querer esse filho ou não. E o Yangbo vai proteger, né? De todo custo. Então, muito obrigada do fundo do meu coração de vocês terem acompanhado aqui a história do Guardião do Conde, tá? E eu vou trazer mais histórias, vou continuar aqui com o Segredo Versus Online e a Voz do Coração, tá certo? E eu vou estar aí, tô terminando de editar, tá? A versão do Guardião do Conde, dos meninos, tá bom? Porque eu tenho a versão minha original, né? Que é a Celine e o Conde Matthews, tá? E quem quiser também conhecer a história, né? Que não é dos meninos, mas é a original, que é a Celine e o Conde Matthews, eu vou deixar no link aqui também para vocês, tá? Lá na Amazon, tá certo? Pra vocês conhecerem aí a história, né? De Celine e o Conde Matthews, que deu aí a origem, né? Do Guardião do Conde, versão Wizan, tá certo? Essa história eu tenho uma grande paixão, assim, um amor por ela, porque ela foi a segunda história que eu escrevi depois que eu tinha terminado o Noviço, né? Então, o Noviço foi o primeiro, né? Primeiro livro que escrevi na vida, né? E o segundo foi o Guardião do Conde, que seria a Guardiã do Conde, né? Aí eu escrevi outras histórias, que foi o Segredo Versus Online, depois foi a Paixão Incontrolável, que eu tenho no Wattpad, eu tenho Wattpad também, né? E eu também vou trazer mais pra frente Paixão Incontrolável aí com os meninos Wizan, tá certo? Que é a história de um marinheiro, que seria o Xiaozhan, que se apaixona por um chefe de cozinha de Paris, que é extremamente homofóbico, que seria o Yangbo, tá? Então não vou falar, quem sabe mais pra frente eu trago essa história aqui pra vocês também, tá certo? E tem essa história, quem assim não conseguir esperar, tem essa história Paixão Incontrolável lá na Amazon, tá? Da fanfic dos meninos, tá certo? Eu vou deixar o link aqui pra vocês estar conhecendo, né, o meu trabalho, tá certo? Então, de coração, do fundo do meu coração mesmo, eu agradeço, né, ao pessoal aí que sempre acompanha aqui minhas histórias, tá? Sem vocês eu não ia conseguir, às vezes eu tenho altos e baixos, né? Então, assim, é por vocês também que eu faço tudo isso aqui, mesmo que não tenha tantos inscritos, mas eu gosto de estar fazendo esse trabalho, né, de estar compartilhando as minhas histórias, né, para vocês aí, tá certo? Então, muito obrigada e até os próximos capítulos aí, tá certo? A gente se vê, se inscrevam, né, deixa o like e me sigam lá no Luciana, @LucianaMM9, tá certo? No Instagram lá. Então, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau!